Como se não bastasse a violência aqui em Maceió, o clima em uma unidade de pronto atendimento, que é uma UPA, aqui lá do Tabuleiro do Martins, na parte alta de nossa capital, foi de muita tensão para pacientes e equipe médica que acabaram ficando de plantão na madrugada de hoje. Um jovem que estava sendo atendido na unidade após ser vítima de uma queda de motocicleta, acabou ficando surtado e agrediu médicos, enfermeiros e até os policiais que foram ao local para contê-lo. Vamos tentar entender o que está acontecendo? Eu vou trazer o nosso X da Notícia, o Ivan Lemos, ao vivo, para que ele possa explicar para a gente por que a violência está chegando também até onde nós buscamos assistência médica, o que é terrível, né? Ivan Lemos, o que era para ser um atendimento, acabou virando caso de agressão. Bom dia. Bom dia, Wilson. Mais uma vez, né? Porque já é a quarta vez, pelo menos esse ano, que isso acontece numa unidade de saúde em Alagoas. A maioria aqui na capital. Esse jovem tinha caído de moto, estava acidentado, ferido e mesmo assim causou todo esse tumulto dentro dessa UPA do Tabuleiro. Ele agrediu médicos, enfermeiros e até policiais militares. Um deles teve o pulso quebrado, o outro o nariz quebrado durante essa agressão. Quem vai trazer mais detalhes dessa confusão toda é o Bruno Protásio, que fala sobre esse assunto, acompanhou isso logo cedo. Vamos ver na reportagem. O homem de 22 anos deu entrada na UPA por volta das 11h30 da noite, após uma queda de moto. Ele se queixava de dores na perna. De acordo com a equipe médica, gritava bastante. Eu tentei pedir para ele se acalmar, diminuir os gritos, né? Ele não diminuiu. Quando ele não diminuiu, eu bati na maca umas 3, 4 vezes para ver se ele diminuía, né? Se ele prestava atenção no que eu estava dizendo. Daí, quando ele ouviu eu batendo na maca, daí ele veio já de forma agressiva para cima de mim, tentar me agredir. Só que nessa hora a irmã dele entrou e segurou ele. Diante do descontrole do paciente, a polícia militar foi chamada até a UPA, mas nem com a presença dos policiais o homem se acalmou. 2 deles foram agredidos. Um teve o nariz quebrado e o outro o punho. Derrubou o policial lá na frente da UPA. Esse policial teve fratura no nariz, também um corte e quebrou um dos dedos da mão. E daí o outro policial, o motorista da viatura, foi tentar apoiar ele e também foi derrubado por esse rapaz que acabou, e esse policial também fraturou a mão. Então foram 2 policiais que se feriram. A gente, graças a Deus, da UPA não foi agredido fisicamente, mas as agressões verbais foram muito intensas. Os policiais foram atendidos na UPA e depois encaminhados para o HGE. O jovem de 22 anos foi conduzido para a central de flagrantes e permaneceu em silêncio. A equipe médica registrou o boletim de ocorrência. O doutor que quase foi agredido está preocupado com o aumento de casos de violência como esse. A situação está ficando cada vez mais grave, os pacientes têm chegado cada vez mais armados, mais agressivos no contato com as equipes e tem sido cada vez mais difícil lidar com essas situações. É uma constante as ameaças, é uma constante as agressões verbais, tanto aos médicos quanto à equipe de enfermagem. Infelizmente a relação médico-paciente está muito prejudicada. A gente volta a falar ao vivo sobre esse assunto. Imagina só, a equipe está ali de plantão para atender uma vítima, uma pessoa que está precisando de ajuda. E a própria equipe acaba virando vítima depois, acaba sendo agredida. E isso não foi a primeira vez que aconteceu, pelo menos aqui em Alagoas, pelo menos 4 casos este ano em unidades de saúde pública. Pessoas que estão trabalhando para dar atendimento a essas pessoas que precisam de socorro. Esse caso absurdo na UPA do Tabuleiro, ontem à noite, 11h30 da noite, como o Bruno Protásio falou. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a Silvia Mello, que é presidente do Sindicato dos Médicos aqui de Alagoas, que vai detalhar melhor essa situação nas unidades de saúde aqui do estado. Doutora, não é a primeira vez, caso de ontem extremo com agressão aí a funcionários e também a policiais militares. Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde, Wilson. Boa tarde. A 4ª vez que eu dou entrevista esse ano, fora os casos que a gente não sabe, que a gente não toma conhecimento, que a imprensa e que o sindicato também não toma conhecimento. Então, isso coincidiu
coincide a época da demissão das equipes de segurança das UPAs. UPA, locais que têm urgência e emergência, não podem ficar sem equipe de segurança. Eu venho dizendo isso o ano inteiro, desde que eu assumi agora a presidência do sindicato, que a gente fez já campanhas pedindo segurança nas unidades de saúde. Todos os servidores precisam trabalhar de forma harmônica, com tranquilidade, e aí por um descontrole de um paciente, todos perdem, porque até pacientes que estavam lá também foram agredidos, né, que estavam esperando atendimento. Então, isso é uma forma gritante e que eu agradeço à imprensa por estar aqui para ajudar a gente a pedir segurança nas unidades de saúde. Isso tem acontecido depois que os seguranças foram retirados das unidades estaduais? É isso que a senhora está dizendo? Coincidentemente, aconteceu. Desses 4 casos que você falou, eu dei as 4 entrevistas. Fui eu que dei as 4 entrevistas para a TV Pajuçara, inclusive. Uma delas foi uma unidade básica de saúde, mas foi até uma causa até muito aleatória, de um paciente psiquiátrico. E as outras 3 causas foi causas da UPA. 2 em Jaraguá, essa agora do Tabuleiro. Então, assim, as UPAs são locais que precisam de vigilância 24 horas. Locais que têm urgência e emergência, que funcionam 24 horas, são plantões. Então, muitas vezes, se depara com pacientes nesse estado, que provavelmente ou em estado de embriaguez, ou algum usuário de algum entorpecente, e fez um estrago desse na unidade, né? Ferindo pessoas que não tinham nada a ver, né, com o que ele estava passando, e não foi por algum motivo que justificasse ou o mau atendimento, ou que ele não foi atendido. Não, chegou nesse ponto de agressão. Essa questão dos pacientes, né, que estão lá e muitas vezes acabam agredindo os médicos, o sindicato já tem percebido algum comportamento de médicos, enfermeiros que estão se recusando ou não querendo mais trabalhar em determinadas unidades por causa disso? Sim, todos têm medo. As mulheres têm mais medo, né? Muitos médicos de UPA são os médicos mais jovens, e são esses que têm mais medo também. Então, todos começam a não querer ir trabalhar nesses locais, né? Começam a não querer e, assim, não denunciar, às vezes também por medo de perder emprego. Por quê? Muitos casos não chegam até nós, não chegam até a imprensa. Por quê? Porque os funcionários ficam com medo de denunciar e aí vinha alguma contra eles, contra o próprio emprego e serem demitidos, porque estão denunciando essa falta de segurança. Muitas vezes essas unidades também estão inseridas em regiões ali complicadas em relação ao crime. Também proporciona o medo desses funcionários em relação à denúncia por causa disso. Sim, muitas vezes não são... a causa da agressão não é o funcionário que atendeu mal ou que não quis atender. Não, nada disso. O servidor em si, todos os servidores, toda a equipe, não é culpada em si. Às vezes é uma falta de insumo também no local, é uma demora no atendimento. Mas por quê? Por superlotação, porque eu tenho muitos outros pacientes para atender. Eu tenho que atender de acordo com a faixa de gravidade. Então, quem está mais grave passa na frente, quem está menos grave aguarda mais. Então, esse tem que ter mais paciência para esperar e, às vezes, o nervosismo, a espera demora e eles não querem, não se contentam em esperar e aí começam as agressões. Como o sindicato está intermediando aí com as autoridades para tentar fazer com que essa situação seja revista? Sempre pedimos segurança nas unidades de saúde, isso é uma tecla que a gente bate. Que a gente não concorda com essa falta de segurança, com essa retirada das equipes de segurança e que a gente pede de alguma forma que isso seja restabelecido. Então, em todos os casos onde a gente tem contatos com os secretários de saúde, a gente sempre pede isso, né? Que isso é um pedido constante do sindicato. E Silvia Mello, presidente do Sindicato dos Médicos aqui de Alagoas, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo. Também, agradeço muito essa oportunidade de mais uma vez estar aqui, Wilson, no seu programa, podendo levar mais um caso a conhecimento da população e que não se intimidem servidores, denunciem os seus sindicatos, médicos, denunciem o sindicato dos médicos, é uma forma de você buscar proteção. Nós podemos manter sua identidade em sigilo. É isso, é importante essa informação, porque a denúncia pode ser feita e a pessoa ter a identidade preservada. Então, é importante denunciar 4 casos registrados com boletim de ocorrência, mas, segundo a presidente do sindicato, há casos que não há conhecimento, inclusive.
4 casos, 3 em unidades estaduais e 1 em unidade municipal aqui em Maceió. Nós perguntamos à Secretaria de Saúde do Estado sobre esse caso. A Secretaria informou que a Polícia Militar foi acionada para conter os ânimos nessa unidade, que reforçou a segurança ali no local logo depois que isso aconteceu. Nós perguntamos também sobre a questão da segurança nas unidades de saúde estaduais, mas ainda não tivemos retorno. Eu volto com você, Wilson. Muito bem. Olha, é uma situação muito grave, inclusive isso aconteceu em maio. Em maio foram suspensas toda e qualquer presença dos vigilantes, inclusive armados, tanto nas unidades de saúde como também nas secretarias do Estado, né? E depois até nós fizemos uma cobrança, houve uma pressão muito grande, exatamente porque depois disso aconteceram casos como esse. Inclusive o doutor Alex, que deu a entrevista agora há pouco para o Bruno Protásio, na matéria que passou, já foi vítima mais de 2 vezes. Como ele disse, todas as horas a gente recebe essas ameaças terríveis de que vou matar, vou lhe apagar, vou lhe matar, doutor, não sei o quê. E ele está lá, gente, pensando em salvar vidas, proteger a vida das pessoas que entram nas unidades de saúde. Mas agora ele vai ter que se preocupar também com a vida dele, porque não há quem os tome conta na unidade de saúde, onde tem equipamentos caros, onde tem a coisa mais preciosa, que são aqueles grandes profissionais que salvam as vidas e que precisam estar tranquilos, protegidos, para dedicar toda a sua atenção para o paciente que está precisando de ajuda. Então, eu não sei, eu queria aproveitar, o Ivan, e pergunta à doutora Silvia, presidente do CIMED, se o CIMED já entrou em contato com o governo, com a Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, se já tem entendimento para que fosse, porque até então o governador deu um depoimento dizendo que, inclusive, traria de volta uma outra empresa, né, de segurança para que pudesse voltar à normalidade, dando segurança não só para as unidades de saúde, mas para as secretarias também do Estado. Se ela tem já teve essa conversa, se foi dado prazo, porque isso foi desde maio, nós estamos, 5, 6 meses sem nenhuma segurança nas UPAs, por favor. Conversar com ela aqui agora de novo ao vivo, então. Silvia, você falou que já teve um pedido ao governo do Estado, o governo chegou a prometer ali uma intermediação para tentar solucionar esse problema com uma outra empresa. Teve alguma resposta de 4, 5 meses para cá? Não, até agora a gente não teve resposta nenhuma, né? A gente soube apenas que o corte da empresa de segurança foi só por economia. E aí essa economia está respingando em todos os servidores, né? Gera essa insegurança. Não adianta só chamar a polícia quando acontece o fato. Eu quero prevenir esse fato. Então, para eu prevenir, para eu expor menos a minha equipe a casos como esse, e você vê que os próprios policiais foram feridos, né? Então, imagine o nível de agressão, o nível que essa pessoa estava para ferir dois policiais. Então, deve ter, quando esses policiais chegaram, toda a equipe já devia estar até ter sido agredida. Então ainda não há uma resposta da Secretaria de Saúde do Estado? Não há respostas ainda a respeito disso. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez aqui ao vivo. Volto com você, Wilson.